Olá pessoal, estamos de volta aí para mais um vídeo. Hoje estarei abordando sobre graxas lubrificantes, definições, tipos e aplicações. Se você quer ficar por dentro desse assunto, fique conosco aqui no canal. Porém, antes, não se esqueça, vai lá, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e a sua sugestão. Isso é muito bem-vindo para o crescimento do canal, ok? Então vamos para a nossa videoaula. Então, vamos dar início à nossa videoaula de hoje, dentro de lubrificação, falando de graxas lubrificantes. Aqui eu tenho a definição de graxa. Graxa ou massa consistente lubrificante é o nome genérico e popular dado a lubrificante pastoso, composto de mistura de óleos minerais e seus aditivos, especialmente do ponto de vista químico. Tá? No caso aí fala do cálcio, do sódio, lítio, alumínio, bário e magnésio, que faz o composto chamado de sabão, que formam com os óleos de origem mineral uma emulsão atuando como agente espessor. Então, a graxa ela é um composto de um sabão e óleo. Nessas formulações, o óleo mineral ele entra como um verdadeiro lubrificante. O espessor, além de conferir a viscosidade, a mistura atua na retenção do óleo, ou seja, essa massa, esse sabão da graxa, ele serve para manter o óleo retido. Dependendo da temperatura, nós vamos falar mais na frente, essa graxa vai ressecando, o óleo sai e aí você perdeu a propriedade da graxa. Essas propriedades que a graxa tem, ela pode ser, conforme mostra aqui para nós, a consistência, viscosidade aparente, ponto de gota ou ponto de cotejamento, oxidação, separação do óleo, lavagem por água e coloração. Nós sabemos que temos graxa de diversos tipos de cores. Essas cores já não definem a funcionalidade da graxa, e sim para ter uma diferenciação, para haver uma separação, muitas vezes, para você identificar certos tipos de graxa. Composição, uma junção de espessante, óleo e aditivo. Esse espessante ele pode ser um sabão metálico e não metálico. Isso aí diz 7% da composição. Os óleos pode ser mineral ou sintético na composição de graxa. Se for um óleo sintético, eu estou aí com a graxa sintética. Se for só óleo mineral, tem aí graxa à base de óleo mineral. E os aditivos, mesmo usados nos óleos lubrificantes. Então, a maior parte do componente da graxa são os óleos, que é 90%, os aditivos 3% e o espessante 7%. Na videoaula passada, falamos sobre tipos de óleo, aditivo, óleo mineral, óleo sintético. Se você quer conhecer isso aí, dá uma conferida no card que vai aparecer aí em cima. Então, agora vamos ver as vantagens e desvantagens das graxas. A graxa ela tem uma maior adesividade, ela cola melhor. E nisso ela também tem uma facilidade de selagem. Ela consegue selar pequenos orifícios, pequenas passagens, e no mesmo tempo que ela está fazendo a sua lubrificação dentro de um compartimento, por exemplo, fechado, um mancal. Ela tem a função de vedação, também complementando o item 2 aqui que eu falei. O consumo é menor e é mais fácil a simplificação no projeto com graxa. A desvantagem, menor dissipação de calor. Tá? A graxa não serve para dissipar calor como o óleo, que você joga um óleo em uma determinada usinagem, por exemplo, em algum lugar que está em atrito, ela vai refrigerar mais fácil. A graxa tem essa desvantagem, ela não faz isso com facilidade ou com a mesma capacidade, com a mesma um resultado satisfatório como é os óleos. Tem a menor resistência à oxidação e maior atrito fluido. Por exemplo, entre dois barramentos que trabalham em junção um com o outro, se você colocar a graxa entre os dois ali, ele vai ter um maior atrito fluido, ou seja, não vai ficar uma lubrificação
eficiente. O óleo é melhor para isso. Então, aí está as vantagens e as desvantagens da graxa. E agora nós vamos falar um pouquinho da consistência das graxas. Tá? Quando eu falo em graxa, eu falo consistência. Quando eu falo em óleo, eu falo sobre a viscosidade, que foi tratado na videoaula anterior. Então, a consistência nada mais é do que a propriedade que a graxa possui em fluir quando submetida à pressão. Então, você tem um instrumento aqui, que é chamado de penetrômetro, tá? Que você coloca uma quantidade de graxa, e esse aparelho aqui vai forçar sobre ele, com a temperatura controlada em torno de 25 graus, e ele vai fazer uma pressão sobre e vai ser cronometrado durante 5 segundos. Aí você tem uma tabela para você saber se a consistência dessa graxa está dentro do ponto, ela já diminuiu, se ela está acima, então você consegue fazer esse controle. Tá? Eu consigo fazer uma análise da minha graxa. Vamos falar agora de uma outra característica, ponto de gota, que é a temperatura em que se inicia a mudança do estado pastoso para o estado líquido. Ou seja, se a minha graxa tem um ponto de gota de 130 graus e põe ela para trabalhar em um equipamento próximo ao equipamento, dentro de equipamentos que tem ali uma temperatura de 150 graus, ela não vai suportar e ela vai gotejar, ela vai derreter. Tá? E eu tenho aqui uma informação aqui embaixo que fala: normalmente utiliza-se graxa cujo ponto de gota esteja pelo menos 30 graus acima da temperatura de trabalho. Ela vai sempre ter que estar 30 graus acima para suportar aquela temperatura. Você não pode trabalhar num local que é 100 graus e trabalhar com a graxa que tem um ponto de gota de 100 graus também. Ela simplesmente vai derreter, vai virar líquido e você vai perder a funcionalidade da graxa. Temos aqui agora a aplicação dos lubrificantes. Devemos aplicá-lo adequado ao equipamento, tá? Não podemos colocar qualquer graxa no equipamento, devemos pegar a informação do fabricante, do manual, então devemos aplicar no equipamento adequado. Aplicado no local certo, definição de locais, devemos saber se aquele local ali é aplicado no bico graxeiro, ou se eu tenho que abrir um tampão, se eu tenho que abrir uma tampa, então tem que saber o local ideal para aplicar aquela graxa. Usar em quantidades certas, não muito nem menos. Em enrolamento, por exemplo, se recomenda colocar de 1/3 a 2/3 de graxa, não graxa em excesso. Lubrificação em mancais, onde tem enrolamento, você tem que colocar uma quantidade adequada. Se você colocar graxa em excesso, vai haver aquecimento e com isso vai haver também quebra do rolamento. Então, ela em quantidade excessiva também é prejudicial ao equipamento. E devemos aplicá-lo em intervalos definidos. Devemos ter um controle, devemos ter uma planilha de tempos em tempo para serem lubrificados os equipamentos. Se é de mês em mês, se é de ano em ano, se é semanal. Então, devemos ter essa definição para aplicá-los em intervalos definidos. Agora, vamos falar um pouquinho de alguns tipos de graxas. Temos aqui a graxa de cálcio. Fala aqui, ó. A graxa de cálcio é um produto macio que apresenta uma boa solidez mecânica e uma alta resistência à água. Por conta disso, ela é comumente usada em bombas de água, molas de veículos pesados, chassis e cabo de aço. Ou seja, ela não se mistura fácil com água. Então, é uma graxa bastante usada. Por exemplo, que nem falou aí, bombas de água, molas de veículos pesados, chassis e cabo de aço. Temos aqui ainda, porém, apesar de pontos positivos que chamam a atenção, a graxa à base de cálcio apresenta um baixo ponto de gotejamento, já que em temperaturas acima de 77 graus Celsius, ela começa a se dissolver e assim o óleo acaba por sair do seu ponto ideal de lubrificação. Então, não é uma graxa recomendada para você trabalhar em locais acima de 77 graus, tá? Senão ela vai começar a dissolver e aí vai faltar lubrificação do seu equipamento. Graxa de lítio. Esta substância também é macia,
tal qual a graxa à base de cálcio. Ela é bastante resistente à água, quer dizer, ela não se mistura facilmente e trabalha facilmente em temperaturas de até 150 graus Celsius, ou seja, ela trabalha em temperaturas elevadas. Por conta disso, é usada em automóveis e na aviação. Então, a graxa que suporta bastante temperatura. E aí tem as suas vantagens: estabilidade em temperaturas elevada, resistente à água, grau elevado de aderência à superfície metálica, ou seja, ela cola facilmente também. A graxa à base de lítio representa apenas uma desvantagem. Ela não pode ser utilizada como lubrificante em indústria alimentícia, pelo fato de ser um sabão metálico. Então, não, em empresas que trabalham com alimentos, é uma graxa que não pode ser usada. Então, fica aí essa informação. Graxa de sódio, normalmente é bastante fibrosa, não é resistente à água, ou seja, vai se misturar fácil e tem uma ótima estabilidade estrutural. Pode ser facilmente usada em situações com temperatura até 150 graus, ou seja, ela também suporta temperaturas elevadas. É utilizada em rolamentos, mancais de rodas, de rolamento e juntas universais, por exemplo. Então, ela, se você deixar ela trabalhar muito próximo à água, ela vai se misturar com água, mas suporta temperaturas elevadas. Uma das principais vantagens do seu uso é o alto poder de conferência de proteção contra corrosão e resistência ao calor, além de possuir uma ótima capacidade de vedação e de aderência, ou seja, ela cola bem e faz uma boa vedação. Agora temos aqui uma graxa de cobre, o próprio nome já fala cobre, porque trata-se, na verdade, de uma composição pastosa, cobreada. Portanto, o correto seria chamá-la de pasta cobreada. A grande vantagem dessa graxa, qual é? Está ali. É a sua resistência a altas temperaturas, podendo chegar até 1.100 graus Celsius. Ou seja, é uma temperatura elevadíssima. Então, onde eu tiver que trabalhar em temperaturas bem elevadas, eu posso trabalhar com graxa de cobre. Costumam ser utilizados na montagem de parafusos ou conexões roscadas em geral. Não deve ser utilizado como graxa comum em rolamentos de esfera. Claro, porque ela tem no meio delas pós de cobre. Então, ela vai danificar as esferas do rolamento. Então, a graxa à parte, né, que fala ali, usada em parafusos ou conexões roscadas. Tem lugares perto de alto forno, alguns locais que você quer usar graxas para facilitar a desmontagem, essa graxa aí seria, por exemplo, ideal. São também ótimas opções para a lubrificação de baterias no contato elétrico, pois possui boas características condutoras, claro, devido ao cobre que tem na sua composição. Além disso, evita a ferrugem e corrosão nos contatos, pois afasta a presença de água e umidade. Então, tem algumas características da graxa de cobre. Graxa de bário. Serve para uso genérico e resiste bem à temperatura, mas pouco usado aos movimentos rápidos, porque ela vai fazer uma freagem, né? Ela vai frear o movimento. Então, ela é pouco recomendada para esse tipo de trabalho. Graxa de silicone tem uma função essencial para um bom funcionamento de projetos e equipamentos de elétrico. Geralmente são lubrificantes à prova d'água, que fornecem vedação e isolamento para as aplicações elétricas, militares, marítimas e muitas outras, mas seu principal foco é a utilização e assistência técnica. Muitas vezes é usado para vedação de tampas de motores, da parte da junção ali da parte elétrica, para que não entre água, por exemplo, nos cabos elétricos. Então, ela tem essa funcionalidade também. Graxa de Teflon. A graxa de Teflon é uma das graxas lubrificantes mais eficientes do mercado. É de uso em componentes de máquinas de produção industrial, incluindo os setores alimentício, farmacêutico e de cosméticos. Ela é desenvolvida com tecnologia que permite o contato com o alimento sem causar danos ou risco à saúde humana. A graxa com Teflon protege as peças, enquanto oferece um revestimento de proteção
contra a oxidação e corrosão. Então, ela é muito utilizada em empresas alimentícias. Caso haja algum vazamento, algum contato com o produto fabricado, ela não tem perigo para a saúde humana. Graxa de vaselina, ela serve para uso doméstico e em contatos elétricos, disponível até para a indústria alimentícia. Temos aqui a graxa de grafite, que possui em sua composição óleo, espessante, aditivo de extrema pressão e partículas finas de grafite, ou seja, tem grafite na sua composição. Dentro do seu campo de aplicação, a graxa grafitada é indicada principalmente para lubrificação, no caso de cabos, né, de aço e engrenagens abertas. Ela vai ter uma adesividade, também suporta temperaturas. Graxa de alumínio. É uma graxa à base de alumínio. Ela é pulverizável, ela é utilizada para engrenagens abertas, né? Aqui fala muito sistema de lubrificação de grandes engrenagens aplica graxa, fluido através de sistema de pulverização, ou seja, pulverizado, mas também pode ser aplicado por pincel ou similar. Vamos falar agora dos cuidados para armazenamento e manuseio dos lubrificantes. É muito importante o armazenamento, o manuseio, os cuidados com o local onde está. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? Devemos sempre evitar quedas bruscas, não colocar, no caso, baldes e tambores em contato direto com o chão, não rolar os tambores em terreno irregular, empilhar corretamente as embalagens. Contaminação por água. A água prejudica qualquer tipo de lubrificante. Os óleos aditivados ou graxas podem ter seus aditivos deteriorados ou prejudicados pela presença de água. Tá? Você vai mexer na composição, você vai deteriorar a composição daquele lubrificante. Poeira, a mesma coisa, contaminação por poeira, areia, folhas, prego, vai sempre causar sérios problemas no lubrificante. Ter cuidado na hora de fazer uma limpeza do local, né? Cobrir, retirar os tambores de lubrificante para que essa poeira não entre nesse produto, nesse lubrificante em si. Tá? Cuidado com a mistura de produto acidentalmente, né? Você pode misturar um produto ou outro e colocar na sua máquina e trazer um sério problema. O armazenamento ao ar livre, não havendo possibilidade de armazenar em um recinto fechado, que é o mais recomendado, os tambores deitados, evitar o contato com o chão, você colocar os tambores sobre ripas de madeiras, ou com os bujões numa linha aproximadamente horizontal. Se os tambores forem em pé, neste caso, cobrir os tambores com um encerado, que é uma lona, e evitar o contato dos mesmo com o chão. Sempre evitar de colocar esses tambores em contato com o chão. Embalagem pequena, colocar sobre pranchas de madeira para evitar o contato com o chão e cobrir com encerado. Então, você vê, sempre fala para não deixar os lubrificantes na parte de armazenamento em contato com o chão de maneira nenhuma. Sempre colocar ele sobre algum pallet, alguma tábua, alguma coisa para ele que não tenha contato com o chão. Em recinto fechado, onde não requer, claro, grandes preocupação, exceto quanto à verificação periódica. Tá? Temos que estar sempre verificando a validade daquele produto. Tá? Sempre usar os mais antigos e não os novos que chegam, para que aquele mais antigo não perca a sua validação, a sua validade. Nunca deixar o vasilhame quando você entra em um recinto fechado, pega o óleo aberto. Tirou, fechou, tampou. Aqui está mostrando o que eu acabei de falar, né? Sempre colocar ele, se for o caso, deitado e sempre utilizando os mais antigos e os novos que chegar a colocar por último. Então, em cima do que foi falado, a lubrificação é essencial para o bom funcionamento de máquinas e equipamentos. Não adianta fazer uma boa manutenção, todo o ajuste correto, se a lubrificação for ineficiente. Simplesmente o seu equipamento vai ter uma durabilidade menor, vai haver mais quebra de máquina. Mas também saber qual o lubrificante que eu vou usar, tá? Qual a quantidade e aonde eu vou aplicar conforme foi falado.
Se eu não sei, eu pergunto. Se eu não sei, eu consulto um manual. Se eu não sei, eu peço informação do fabricante da máquina. Então, isso é importante. Então, fica essa minha informação para vocês sobre a lubrificação por graxa. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você curtiu, vai lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e a sua sugestão. Beleza? Um abraço e aguardo vocês nos nossos próximos vídeos.